Bom, a expectativa hoje era a gente reunir esses embaixadores, essas embaixadoras, porque eu considero que eles são o núcleo da comunidade. É como se fosse uma grande estreia de um time de futebol no campeonato, né? A gente preparou tudo com muito carinho, a gente com muito cuidado. Quando eles entram em contato, o profissional que o Fábio é e a relação que eu tenho com o Kleber, era impossível não estar aqui presente. Eu já conheço o professor Fábio D'Angelo desde a minha graduação, que ele foi meu professor na graduação, e eu sabia que ele só podia estar bolando alguma coisa que fosse assim ultra especial para a área da educação, para a área de melhora, né, da pedagogia dos professores como um todo. O Fábio está sempre envolvido com boas ações, sempre voltado para a educação, sempre voltado para o melhor para os professores, para os profissionais. Tem muitas vezes no Brasil uma escola de excelência para poucos. Acho que vocês não entendem, né? Quando a gente fala da aprendizagem, esse é o nosso dever. O Dani acho que vai concordar comigo. Todos e todas as crianças devem ter um professor preocupado no sentido de que todos possam aprender. Que o mais legal do encontro de hoje foi a gente perceber que esse grupo que a gente está construindo, esse grupo que está se constituindo, eles têm uma conexão muito forte com os nossos valores. Um valor da comunidade é diversidade. A gente entender que a gente pode aprender nas diferenças. E ao mesmo tempo, Gilson, eu falo de personalização porque cada professor é um professor, cada professor tem a sua história. Nenhum professor merece ter moleza. Não tem que ter moleza, cara. Todo mundo pode e deve ter voz na comunidade. Então, eu fico imaginando um dia a gente vai convidar a Ana para dar um depoimento na comunidade. Escutar a voz da Ana, escutar a voz do Rafa. A gente tem o pé na realidade. Acho que todo mundo já fez muito curso na vida e muitas vezes a gente sai na ecléria com a sensação: pô, esses caras estão longe da minha realidade, eu não estou entendendo o que esses caras estão falando. A comunidade tem um valor de se conectar com a realidade. Credibilidade. Credibilidade, eu tenho muita preocupação com isso, sabe, cara? Muito, assim, eu não perder a minha credibilidade como professor. E, por fim, qualidade. Qualidade é como é que eu posso ajudar professores pelo Brasil a dar aula melhor, as crianças aprenderem melhor. Didáticas que são comuns, nós verificamos que os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né, com os alunos, eles são os mesmos, eles são comuns. Então, cada um vem com uma experiência enriquecedora, com a reflexão sobre um problema que pode ajudar também a solucionar o nosso problema. Compreender como conduzir a intervenção pedagógica. Porque muitas vezes a intervenção pedagógica ela acontece por uma situação estanque. Então, se você presenciar uma situação durante a aula, de desrespeito, de injúria, alguma coisa assim, você vai fazer a intervenção. Mas como é que você consegue intervir pedagogicamente nisso a médio e longo prazo? Para não ficar também só intervindo quando acontece. O Brasil é um país que ensina mal nas escolas. A gente precisa ensinar melhor. E não é pra gente sofrer com isso. É pra gente achar jeitos. Boa aula porque a gente tem compromisso com a aprendizagem. Acho que hoje no mundo não tem como você não estar em comunidades, né? Você está numa rede social, você está em comunidade, você está no seu time de futebol, você está em comunidade, você está com seus amigos lá do treino, você está em comunidade. E quando nós pensamos a community, nós pensamos de ter uma comunidade de professores, mas professores o quê? Que estão interessados em aprender, em melhorar as suas aulas, em melhorar as suas práticas. E todas as crianças devem ter um professor preocupado no sentido de que todos possam aprender. Professor é profissão de quem estuda. Eu tenho muito carinho pelo professor João Freire, alguns de vocês conhecem ele, e essa é uma frase dele. Eu sou João Batista Freire e sou professor de Educação Física e conselheiro do Community Pro. Eu atuo como professor de Educação Física há 53 anos. Sou formado na Faculdade de Educação Física de Santo André, depois trabalhei com formação de jovens esportistas em São Bernardo do Campo durante 7 anos, fui professor da USP, fui professor da Federal da Paraíba, fui professor da Unicamp, onde me aposentei, como professor livre docente. Já publiquei vários livros, né? O mais lido de todos eles foi Educação do Corpo Inteiro, e eu vou estar com vocês aqui nesta comunidade, contribuindo para que
cada vez mais os professores possam estudar e qualificar sua prática pedagógica, porque acredito numa educação de qualidade, num mundo melhor, né? Então estamos juntos, vamos em frente. Um abraço. A gente vai ter os conselheiros, então o Marcelo, o Ade, o professor João. Alguém conhece o professor Lino de Macedo? Sim. Então, o professor Lino deixou um vídeo pra gente e ele vai ser o nosso conselheiro. Olá, colegas. Eu sou o Lino de Macedo, professor titular, professor emérito, professor aposentado do Instituto de Psicologia da USP, e agora eu aceitei a função de conselheiro da Community Pro e espero poder contribuir nessa comunidade com o melhor de mim, oferecendo cursos, palestras, participando de rodas de conversa, e o meu desejo é que esse projeto seja bem sucedido, tenha vida longa e possa colaborar da forma melhor possível para a formação dos professores que atuam na educação básica brasileira. Essa questão que o Ricardo trouxe da inclusão, essa questão do jogo seriedade, jogo ludicidade, jogo trabalho, jogo... Dá para dar uns ganchos legais, né? Tá ao lado de pessoas que pensam em educação física, você ganha energia muito positiva, né? No sentido assim de renovar novas ideias, novos conceitos. Quando você fica às vezes só no seu quadrado, só na sua mesmice, e de lado de pessoas que não pensam em melhorar as suas práticas, você se torna um pouco deslocado. E estando aqui no dia de hoje, podendo produzir, compartilhar, trocar informações, foi muito rico. Tem um olhar voltado para o aluno, né, como um todo, então tem um olhar voltado para a educação, e eu senti isso na troca. Fabíola, vai na sala tal que o professor está te chamando. E aí quando eu vou, eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu vou precisando para gerenciar isso. Então, tá faltando muito o professor ter essa visão da autonomia dele, também ter essa visão da escola como uma comunidade. Quando a gente fez a roda de conversa, cada um foi se colocando, eu percebi o quanto, né, eu estava realmente percebendo esse brilho nos olhos de cada um. Isso é um sonho que eu tenho há muito tempo, né? E ver esse sonho se concretizando é muito legal. Como eu disse hoje no início do encontro, eu carrego comigo uma premissa. Sempre vai ter um professor no mundo querendo estudar. Então, são esses professores que vão fazer parte da nossa comunidade. A gente tem um longo caminho, um longo trajeto a ser percorrido, talvez mais dúvidas do que certezas, mas se a gente acreditar que sempre vai ter um professor querendo estudar, a comunidade vai sempre existir.